As tendências que vão moldar o marketing apontam para um novo equilíbrio. Tecnologia e dados ao serviço da criatividade humana, da conexão verdadeira com as pessoas e de experiências relevantes. Neste episódio olhamos para essa nova era, onde os insights globais ajudam a antecipar caminhos, onde a confiança e a pertença nas comunidades ganham valor estratégico e onde a tecnologia, nomeadamente a inteligência artificial e a automação, está a transformar como as marcas capturam, qualificam e convertem leads. Bem-vindos ao Pitch. Eu sou a Marta Leite Castro. Pitch. Branded content. Quais são as tendências estratégicas que vão orientar as decisões de marketing nos próximos meses? Entre as principais forças em jogo estão a ascensão dos agentes de AI e da otimização para máquinas, a necessidade de criar conexões humanas autênticas, mesmo num mundo mediado por algoritmos, a evolução das comunidades e micro-audiências como espaços de confiança e recomendação, e a integração entre tecnologia e criatividade para impulsionar crescimento sustentável. Jen Ostler, da Kantar, traz-nos insights essenciais para marcas e marketeers que querem não apenas reagir às mudanças, mas liderar o futuro. Marketing Trends 2026 is really our annual perspective on all the forces that shape all the marketing strategies for the coming year. A lot of the trends, unsurprisingly, relate to technology and how that's shaping the industry, like the rise of AI agents and what that means for marketers, but some are much more human as well. We have 10 trends altogether. The technology one's really about how AI and agents are beginning to affect the marketing industry, how brands communicate, how they measure what they do, but it's also affecting how we as consumers make our decisions. We'll move from agents assisting us, a quarter of AI users already use AI shopping assistants or chatbots in some form already, to actually maybe we can delegate decisions to them. That's one trend that marketers need to take note of. The other one is also about how brands show up on LLMs. Brands need to really shape the narrative that AI is telling about them. It's understanding that centralised control of campaigns that perhaps used to happen now needs to be orchestrated in a very different way. The CMO's main task is to grow a brand. So how you harness AI, in particular these consumer trends of perhaps agents and also how you show up in LLMs, is a really, really important part of your brand building and your brand communications. Gen AI will affect actually all parts of the workflow, all agencies, media, creative, digital, creator, and how you test things as well. And so marketers do have a lot to deal with and need to make sure they get the right insights at the right time. It's a big job being a CMO nowadays, as trends are transforming how consumers behave as well. If you're not harnessing techniques and you're not making sure that you stand out from your competitors, especially in things like, for example, social commerce or how you use creators or how you use micro communities, you might be missing a trick in terms of growth. Whether you're looking at inclusion in marketing, how you adopt creator marketing, all of the consumer trends as well, like treatonomics, which is we call little treat culture. People are quite prepared to spend a bit on a really nice treat for themselves. In advertising terms, we know that people like companies that promote diversity and inclusion in their advertising. Our take on that is that marketers should actually double down on innovation that's inclusive, programs of communication that are culturally fluent, that look like you're with the times, you're either leading culture or you're adopting it or collaborating with it as part of your own, and authentic representation. It does matter. And it is a proven multiplier for brands. So brands that are willing to disrupt themselves, by our calculations from our Global Brand Z data, actually created $6.6 trillion in value over the last 20 years. Innovation is a short to long-term game. It has to be carefully considered. But there's also more radical things happening about
the sheer scale of advertising that is now possible, how you measure the effectiveness of your ads in real time and how you improve them, that is all happening with Gen AI. Agentic optimization recommendations mean that marketers here will start to be able to fine-tune campaigns dynamically, on the fly, responding to trends and audience responses. What every brand, every successful organisation relies on is making sure that they stand out from their competitors. That is universally true. You've got to stand out in some way. These trends are universally true, but every category will probably have its own twist on it, and every brand will have its own take on why it's relevant. It's not the trend in itself, it's what you do with it that matters. Now, it's digital first, it's social first, so everybody's experience of the campaign is slightly different. And in many cases, it's not even the brand speaking to you directly, it's an influencer. The LLM is the creator's me, so we're all having lots of little different experiences from brands. So the key thing that brands need to do, ironically, with all of this new technology, this new experimentation, is make sure that their brand fundamentals are there so that they are meaningful to consumers, they are different and stand out from their competitors. And then when you do that, people are actually willing to pay a bit more for your brand. Na era da saturação mediática e da crescente desconfiança dos consumidores, a autenticidade e a construção de comunidades afirmam-se como uma das grandes tendências do branding. Numa nova economia da atenção, a confiança torna-se o ativo mais valioso e é neste contexto que microcomunidades e nano-influencers ganham protagonismo. Será que o futuro do branding passa menos por falar para milhões e mais por construir relações relevantes com alguns, transformando confiança em verdadeiro capital de marca? Há cada vez mais ruído nas redes sociais, temos um desafio maior do ponto de vista de estratégia das marcas, que é como é que furam essa quantidade de conteúdo gigante e como é que conseguem parar o scroll para chamar a atenção. O caminho é sempre seguir o caminho da autenticidade, impactar de uma forma mais intensa. Para isso é preciso algumas coisas, como conhecer bem a sua audiência, saber que linguagem é que fala, quais é que são os pontos-chave e a partir daí conseguir 3, 4 segundos de atenção para que o scroll pare. Uma marca, para ganhar confiança do público, é necessária a qualidade do conteúdo que é entregue. É o storytelling que nós montamos, é a campanha e a ligação, no caso de marketing e influência, que podemos criar entre as marcas e todos os influenciadores, de forma a que seja efetivamente fidedigno e crie uma conexão com as pessoas que o estão a seguir. Não é necessariamente os perfis que têm mais seguidores que fazem com que haja esta ligação maior com o público. E é uma realidade que nós estamos a sentir cada vez mais. As marcas cada vez mais querem nano e micro-influenciadores. Elas próprias já sentiram o impacto na conversão. Se for um influenciador local ou se for um influenciador daquele nicho, apesar de não ter grande expressão em termos de número de seguidores, tem a tal comunidade, tem a tal parte de credibilidade, de confiança. As próprias marcas são mais focadas não na parte de aumentar a notoriedade e a autoridade, que é aquilo que os macro mais fazem, mas sim aumentar vendas, ter mais conversão. Mousses de chocolate há muitas, mas como esta, eu garanto que não vais encontrar. Tivemos uma procura crescente desse tipo de micro e nano influenciadores que, pela sua dimensão, têm características muito específicas e muito interessantes para as marcas. Partimos sempre de um passo prévio, que é analisar a tipologia de campanha. Há 3 grandes tipos de campanhas. Há campanhas de notoriedade, há campanhas de performance e há campanhas de volume. Quando eu trabalho campanhas de notoriedade, eu vou analisar a performance no final baseado em visualizações ou em alcance. E aí eu vou escolher formatos de conteúdo que sejam ideais para esse tipo de métrica. Se eu for trabalhar performance e quiser ou acesso a um site, ou cliques, ou vendas de alguma coisa que parta de uma ação, em Instagram, por exemplo, eu vou privilegiar os stories, que tenho um link que me permite clicar, aceder e consigo medir por aí. Em volume, eu quero trabalhar com o maior número de pessoas possíveis e aí, mais uma vez, micro-influenciadores, nano-influenciadores são uma ferramenta super útil. Quando nós entendemos aquilo que queremos e fazemos essa definição da tipologia de campanha, em que escolhemos o influenciador certo, escolhemos uma mensagem orgânica e simples, temos aqui a fórmula perfeita para que a campanha corra bem.
O que as pessoas procuram, para além da autenticidade, é a tal humanização. Essa relação e essa conexão automática, que é subconsciente a maior parte das vezes, faz com que as pessoas se liguem com as marcas inconscientemente que estão a aplicar estas campanhas e estas estratégias. Nessas comunidades mais pequenas, tu sentes claramente que a questão do engagement costuma ser muito melhor do que nas comunidades de influenciadores com mais seguidores. Nesse segmento em específico, a interação acaba por ser a mais-valia e é o caminho certo se for esse o objetivo. Portugal sempre foi um país muito de boca a boca. Nem todos os países são assim. Tendemos a confiar nas pessoas certas. A partir do momento em que tu encontras alguém com quem tu te identificas, que não sentes que te esteja a empurrar nada, a probabilidade de tu agarrares e fazeres uma ação é muito maior. E por isso é que os números não mentem. A diferença de 1,5% para 5%, 7% em termos de taxa de conversão é muito alta. Já é mais simples tu conseguires saber se um produto esgota ou não com um nano ou um micro-influenciador. Tens uma comunidade de 100, 200, 300 pessoas, 1000 pessoas, 5.000, 10.000 pessoas. Mas talvez chegues a 30%, 40% dessas pessoas. Enquanto que um macro-influencer muitas vezes nem a 1% dessas pessoas chega. Atualmente não existem gatekeepers. Os gatekeepers são as pessoas. As pessoas é que dizem ao mercado aquilo que é do interesse delas. E o mercado tem de compreender e tem de ter essa capacidade e às vezes humildade de fazer essa leitura para conseguirem ter resultados. Tem de ser tudo muito mais concreto, tem de ser tudo muito mais imediato, mas acima de tudo temos cada vez mais de ouvir o público, porque senão nunca vamos conseguir apresentar resultados nas campanhas que desenvolvemos para as marcas. Está estudado que a repetição é que faz com que tu realmente queiras comprar algo. Tu constróis branding com frequência. Os responsáveis das marcas é que querem chegar a muitas pessoas. E nem sempre, especialmente na era em que nós vivemos, essa é a forma mais correta. É a forma mais fácil, mais rápida. Normalmente não se traduz em vendas de forma imediata, porque não há a tal componente da repetição, da frequência, da amplificação de sinal que é tão importante para uma marca ser bem aceite e ficar na mente do consumidor. A inteligência artificial deixou de ser uma promessa futura para se tornar uma realidade diária. Do uso de email automation e chatbots simples, evoluímos para sistemas capazes de prever comportamentos, otimizar jornadas em tempo real e integrar dados de forma estratégica ao longo de toda a cadeia de valor. Fomos explorar como a automação e a AI potencializam a captação, qualificação e conversão de leads, permitindo experiências verdadeiramente personalizadas e impacto direto em métricas como eficiência comercial, custo por lead e taxas de conversão. A IA estava vista como algo que servia para automatizar tarefas. Agora nós temos é que automatizar decisões. Tem tudo a ver com timing. O que a IA pode fazer é poupar tempo humano em resposta. Se não respondermos em 24 horas a uma lead, essa lead está 50% perdida. Nós conseguimos que a inteligência artificial consiga um nível muito mais profissional de resposta para que a lead chegue muito mais qualificada. Todos sentimos que estamos num comboio a 100 km por hora. A velocidade com que nós conseguimos executar algumas tarefas, eu acho que tem sido o mais revolucionário, principalmente a nível de análise de dados, a extrapolação de algumas conclusões. O que mudou foi principalmente a estratégia. O marketing era muito focado em dados demográficos e não tanto comportamentais. E nos últimos anos, nós, de forma preditiva, conseguimos encadear-nos cada vez mais para esses dados comportamentais. Ter aqui uma pool maior de utilizadores que realmente conseguimos impactar. Conseguimos reduzir aqui um bocadinho o custo por lead, conseguimos escalar de forma muito mais acelerada. No entanto, ainda precisa muito da nossa ajuda da componente humana. A inteligência artificial serve de co-inteligência. É como se fosse uma espécie de um estagiário fabuloso que sabe muito de muita coisa de forma generalista e que só começa a acrescentar valor quando nós lhe damos o nosso contexto. A inteligência artificial generativa gera em cima de um contexto que deveria ser os dados que são únicos do cliente. Porque se não for feito dessa maneira, o que vai acontecer é que a inteligência artificial generativa vai tender para a mediana. As empresas querem estar diferenciadas no mercado, então necessitam de dar muito contexto à inteligência artificial. A própria automação tem muito impacto também na criatividade. Na Full6 nós trabalhamos full funnel, a estratégia, a criatividade, mas também o próprio performance.
e vemos isto muito integrado. Não é uma opinião de criatividade versus máquinas, é mesmo uma questão já de dados que a criatividade é fundamental. Como é que podemos entregar uma criatividade mais contextualizada? Como é que posso adaptar o contexto à audiência? Criar criatividades mais adaptadas e depois linká-lo à máquina da performance. Ainda temos que automatizar muito mais, criar criatividades dinamicamente, adaptá-las dinamicamente. Como é que eu pego numa master de uma campanha, como é que eu consigo adaptar a 20, 30 formatos cada versão. Portanto, isto dá milhares de hipóteses. E aí entra AI e automação. Construir algo que adapte estas masters dinamicamente, utilizando AI e workflows, para vários micro-audiências. Toda a gente usa as mesmas ferramentas, as mesmas softwares. Então, o que é que diferencia as marcas? Ter uma marca forte, se a marca não é bem construída, se nós não investimos nisto, não vamos ter retorno. Permite-nos extrapolar com base em dados que nós recolhemos, que depois vão converter muito melhor. O que é que pode ser uma segunda etapa? Esclarecer sobre a minha oferta. E depois vamos criar um compromisso. Geralmente o compromisso é marcar uma reunião, ter um diagnóstico, uma coisa que depois permita continuar a conversa. O problema de toda a tecnologia é a adoção. A tecnologia só é válida se for adotada. Quando nós testamos as coisas, documentamos e partilhamos, essa que é a única forma verdadeira de seguir em frente e de evoluir com IA. Porque depois começas a ter um conhecimento partilhado entre todos. A IA já consegue ajudar todos, desde o pequeno e o microempreendedor até à grande empresa. A grande diferença será no nível de pequenas ações que se pedem, já conseguimos simplificar muito a automatização de IA. Uma das formas que temos para poder simplificar essas tarefas é começar pequeno. Para quem queira criar internamente este tipo de ferramentas, o que eu aconselho é que, antes de começarem a implementar, consigam ter conhecimento básico de IA. Se o caminho não for interno, o conselho é que estruturem muito bem o que é que necessitam. Não vejam as ferramentas como algo solto. O que as empresas devem ter para ter sucesso são sistemas fechados, CRMs completos. Um dos grandes erros é as empresas trabalham muito com ferramentas que por vezes não se colam umas com as outras e, paradoxalmente, acabam por ter mais trabalho do que aquele que teriam se não usassem IA. As plataformas estão a procurar automatizar ao máximo e não vale a pena nós lutarmos contra isso. Vamos demorar mais tempo e a médio prazo essas estratégias vão desaparecer. Temos que trabalhar muito na estratégia de dados e ter aqui os dados a fluir corretamente para as plataformas, de forma a conseguirmos automatizar e otimizar da melhor forma. Que a AI também terá um grande papel nesta modelação de dados para nos permitir ter uma visão mais precisa. Todas as ferramentas têm AI hoje em dia. É para ficar e temos que mudar muita coisa. É mudar mesmo flows de trabalho e como que as coisas estão feitas, como vamos refazer o nosso processo de produção, como vamos repensar o nosso processo de planeamento interno. Que tipo de pessoas precisamos numa agência que é AI-driven? Como é que eu treino alguém em pensamento crítico, não é encher chouriços e a fazer comentários em social media? Por isso também lançamos uma nova unidade de negócio que foca exclusivamente em formar e treinar equipas, clientes, em AI aplicada a marketing e comunicação. Estamos a passar e estamos a tentar de partilhar este know-how. A IA é quase como se fosse um bebê recém-nascido. Nós temos que lhe dizer tudo, temos que fazer tudo por ele e temos que dizer tudo o que ele deve fazer. Se não dissermos, ele vai inventar e vai alucinar. A IA não vai tirar lugares, per si, ao ser humano. O que vai acontecer é que o ser humano que usa a IA é que vai substituir o ser humano que não usa a IA. Nós temos que, principalmente os marketeers de performance, ter este papel estratégico e conseguir separar muito claramente estas métricas, muitas vezes de vaidade, das métricas de negócio. Tentar efetivamente utilizar estas métricas de revenue per user, de CAC e focar-se muito nestas métricas e utilizá-las exatamente aqui como benchmark, como piloto. Claro que o que é muito importante é que as marcas tenham, idealmente, um CRM bem organizado, bem otimizado, para que a informação flua da melhor forma possível. A IA, quando é bem utilizada, torna redundante algumas funções, ou no mínimo faz com que tu consigas fazer o mesmo ou mais com menos custos de pessoal. Neste momento, um bom produtor de conteúdo que saiba utilizar muito bem a IA consegue fazer o trabalho de 3, o que significa que 2 vão ter que se dedicar a outra coisa. O ser humano continua a ser a força dominante, o ser mais inteligente que existe no planeta somos nós, não é a inteligência artificial. Nós é que criamos a inteligência artificial. Esta semana, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, André Moreira traz-nos Real Beauty Sketches, da Dove. Uma campanha que expôs a forma negativa como muitas mulheres se veem e que reforça o posicionamento da marca em torno da beleza real e da autoestima.
I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. A campanha que mais me inspirou é uma ideia de 2013 e chama-se Real Beauty Sketches, da Dove. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit. Foi criada pelo Ogilvy Brasil e é do português Hugo Veiga. My mom told me I had a big jaw. A campanha passa por criar uma experiência social que pretende mostrar que a maioria das mulheres se vê de uma forma muito mais negativa do que realmente aparentam. I would say I have a pretty big forehead. A ideia passa por desenhar pessoas através da sua autodescrição versus a descrição de outras pessoas que a viram de fora. Uma ideia verdadeiramente simples que posicionou a Dove como marca que defende a beleza real e a autoestima. No mundo das marcas, como no seu, dados, tecnologia e humanidade combinam-se para gerar significado, confiança e valor real para as pessoas. Voltamos para a semana com novas formas de construir comunidade através do marketing e da comunicação. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Pitch, Brand and Content.